Então, bom dia mais uma vez, enquanto aguardamos que venham mais escolas. Estão 14 escolas inscritas e 102 pessoas, o que é um número muito... Houve lá ao fundo bem ou não? Sim. Houve, não é? Houve. No Colégio São Miguel estão todos, não estão? Não, duas. Também são 25, portanto é logo uma quarta parte, não é? Também jogam em casa, obviamente. O meu nome é Jorge Cotovil, sou secretário-geral da Ação Portuguesa de Escolas Católicas. Estou aqui em nome da direção. Daqui a pouco é capaz de passar por aqui o Diácono Fernando Magalhães, que é o presidente da direção. Hoje ele está aqui com mais 700 pessoas no colégio dele, está em peregrinação desde ontem. E, portanto, vai passar aqui com uma camisola do Frei Luís de Sousa, com certeza, dele, quer dizer, Frei Luís de Sousa, e vamos cumprimentar. E queria saudar-vos, mesmo sem estarmos aqui todos presentes, mas depois faz-se uma segunda saudação. Hoje o João Paulo II já chegou, não? Vem de Braga, portanto deve estar a chegar. O Colégio Nossa Senhora de Fátima, embora diga Nossa Senhora de Fátima, mas é de Leiria, e está aqui, e costuma vir cá todos os anos. Depois temos, devem estar 5, ou não? Como? Estão 6, então uma tem que ser embora. Ora bem, portanto, o Colégio Nossa Senhora de Fátima é para compensar um ou outro que não vem, com certeza. Assim sou. Depois o Colégio do Sagrado Coração de Maria, que são aqui de Fátima. Está a gente ou não? Já chegaram ou não? O Colégio do Sagrado Coração de Maria aqui de Fátima ainda não chegou. O Colégio Luso-Britânico de Elvas, é que deve estar 11. 11, é verdade ou não? Sim, verdade. Tiveram boa viagem? Pronto. Ainda não apanharam calor, com certeza. Chuva também não apanharam. Mas era bom que apanhassem chuva. Sejam bem-vindos. Do Colégio Nossa Senhora da Graça devem chegar daqui a pouco. Já estão. Viram logo Mil Fontes. O Padre Manuel Pato não veio. Mas vieram vocês. Vieram 9. 8. Estão a ver? Isto compensa uns a mais, outros a menos. Portanto, voltamos aos 102. Sejam bem-vindos também. Salesianos de Évora. Ainda não chegaram, portanto o Alentejo está aqui bem representado. O Colégio Rainha Santa Isabel de Coimbra também está muitíssimo bem representado. Estão 16. Estão muito bem, com a irmã Otília, a diretora-geral. Muito bem, sejam bem-vindos também. Depois... o Externato Penafirme ainda não chegou. O colégio... Como? Esse não vem de longe. Pois, não vem muito longe. Mas o Colégio São Miguel está mais perto. O Colégio de Nossa Senhora da Apresentação em Calvão também não chegou. O Externato... Alguns fizeram 2 inscrições, portanto, aqui, o colégio de Santa Maria Lisboa também não chegou, e aqui também, pronto. Vamos aguardar então. Aguardar quer dizer, nós temos que ir começando, para aproveitarmos o tempo. Quer fazer alguma pergunta? Não? Bom dia. Também faz parte do Colégio São Miguel. Está visto? Já cá estava ou não? Já comemos? Aí não. Não. Pronto. Estava perdido.
Já sabem que todos vão receber o certificado de participação. E também vamos enviar a gravação desta sessão e o PowerPoint. Mas podem tirar apontamentos se quiserem, não é? Como é que se chama esta sessão? Oh, toda a gente está a ver. Como bem proteger e cuidar da minha escola. Quem está aqui à minha direita? Quem sabe? O primeiro nome é muito esquisito, que é António. Mas o segundo nome é Teriaga. TH. Isto devia ser aí. Teriaga. É português, não é? Português. O António Teriaga. Bom dia. Qual é a escola? O Colégio Santa Maria. Já foi referido em Lisboa. Muito bem. Sejam bem-vindos. Neste caso é bem-vindas. Tiveram boa viagem? Sim, sim. Também não há dificuldade de estacionamento aqui. Aqui não é preciso cartão. Não. Eu estou a dizer isto para o António porque o António é especialista em estacionamento. É verdade. Profissionalmente está numa empresa que gera um bocadinho esses equipamentos. Pronto, se precisar de alguma coisa, vão ter então o engenheiro António para resolver. Já se esqueceram do segundo nome, não é? Teriaga. Lê-se mesmo Teriaga, não é? Sim. Pois. Tem águas também ali fora. Águas, também há frutos secos. Vamos fazer o intervalo daqui a bocadinho. E podemos fazer isso. Eu queria também dizer que entretanto chega mais uma escola. Bom dia, qual é a escola? Colégio Sagrado do Coração de Maria. Colégio Sagrado do Coração de Maria. Vem de longe, não é verdade? Madrugaram. Foi um bocadinho Os isso. santos da casa nunca fazem milagres. Madrugaram, bom dia. Foi o trânsito. Colégio Sagrado do Coração de Maria também. Não é verdade? Externato Benfica. Externato Benfica. Bom dia. Sejam bem-vindos. Portanto, a Sofia Marques e o António Teriaga, que já vão apresentar, estão aqui em nome do Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, que é o tal CEP-CEP, da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, e que tem cuidado deste tema, que ainda há uma semana e um bocadinho a Sofia estava na Madeira, no Funchal. Esta é verdade, sim, que maravilha, não é? Foi ótimo. Foi um dia, foram de manhã e vieram à noite, não é? É muito longo. É verdade. E que estão aqui também connosco para nos ajudar a proteger e a cuidar das nossas crianças. Eu vou passar a palavra à Sofia e ao António para se apresentarem e depois a Sofia também teve o cuidado de preparar uma oração. Tílio, eu há bocadinho convidei o Tílio para fazer a oração. Está a ver? É uma barraca tremenda, não é? Havia 2 orações, entravam em conflito as orações. Bom dia. Seja bem-vinda, deve ser do Colégio São Miguel. Para vir para aqui logo. Portanto, vamos ter, com certeza, mais umas introduções a meio, mas devemos continuar, entretanto, para não atrasarmos os trabalhos. Então, agradeço muito também esse cuidado de terem feito uma oração a propósito desta sessão e passá-vos a palavra e reitero os agradecimentos da APEC nesta colaboração. Cantamos primeiro e depois fazemos a oração. Sim. Bom dia, eu já fui apresentado, mas só para vos dar um enquadramento. Pode pôr esse porque estão todos a funcionar. O meu nome é António Triaga, eu faço parte do Projeto Cuidar, da equipa do Projeto Cuidar, que já foi referido. Introduzi-me neste tema do cuidado de menores nos escuteiros, que eu fiz parte da Direção Nacional e por causa disso, enfim, no princípio um bocadinho sem perceber como, acabei por ficar com este
tema e desenvolver este tema, e depois fizemos bastante trabalho nesse sentido. É uma associação gigante, tem quase 70 mil pessoas e, portanto, daí a minha experiência nesta área. O facto de ser engenheiro é um bocado estranho, porque de facto não é muito comum encontrar engenheiros a falar sobre este assunto, mas a minha experiência, o meu conhecimento vem de facto da realidade de ter que tratar, quer de casos concretos, quer depois de formação. Pronto, e basicamente é isso, venho cá também um bocadinho pelo meu testemunho e dar uma ajuda à Sofia. Então, bom dia, chamo-me Sofia, eu sou do Direito, da área do Direito. Também é comum haver pessoas do Direito a tratar destes temas, para além dos psicólogos e dos psiquiatras, etc. E pessoas das áreas das ciências sociais. Eu estou ligada a este projeto de cuidar também desde o início do seu nascimento, e é um projeto que procura ajudar precisamente as organizações a cuidarem do tema da proteção e do cuidado. Há muitos anos atrás, quando acabei o curso, fui trabalhar para uma comissão de proteção de crianças e jovens, as CPCJ, em Lisboa. Portanto, assim, a minha área de vocação e de paixão é pela proteção de menores, e por isso depois os últimos anos trouxeram à proteção de menores dentro das organizações. Também sou responsável do Serviço de Proteção e Cuidado da Companhia de Jesus, dos Jesuítas, e portanto estou aqui enquanto cuidar, mas também tenho essa experiência de trabalho na Companhia de Jesus e ter acompanhado diretamente nos últimos anos também a criação de um serviço de escuta e o acompanhamento às vítimas de abusos sexuais. Sou mãe, tenho vários filhos, sou casada, católica e pronto. Já agora, falta-me dizer que faço parte também do Comitê de Ética do CNE, da Associação dos Escuteiros Católicos, e também tenho 3 filhos. Eu tenho 6. Maravilha! Uma vez, o Rodrigo Carosima, que é o coordenador deste projeto, também estava assim numa formação, e ele tem 4 filhos, eu tenho 4 mais 2 afilhadas, portanto tenho 6, e de repente alguém disse: pronto, que o Rodrigo e a Sofia em conjunto têm 10 filhos, e nós: em conjunto não, cada um tem os seus. Nós aqui também temos 7. Mais 2, 9. Exatamente. E mais 6 mais 3, 9. E mais 5 netos também. Não, netos ainda não tenho. Muito bem. Eu proponho-vos começar então com esta oração. Senhor Jesus, faz com que saibamos acolher a tua presença, para que ela toque e renove cada dia a nossa própria sensibilidade. Liberta o nosso medo, para que saibamos julgar para a confiança. Cuida das nossas filhas, para que saibamos amar e libertar. Desperta a nossa atenção, para que saibamos reconhecer a quem falta a tua ternura. Ensina-nos a ser próximos e fiéis, os que esperam o nosso cuidado. Ensina-nos a ser passagens do teu amor e do teu cuidado por cada pessoa. Amém. Só deixar aqui a oração do cuidador para vos dizer uma coisa. Que é, esta apresentação que vos vai ser enviada é uma apresentação só assim de base para depois poderem ficar com mais informação, porque o nosso desejo, a nossa expectativa é que seja uma conversa, que não seja uma formação, no sentido da formação em que ficam 3 horas a ouvir-nos, mas que seja sentido mais como um momento de encontro e de partilha, e que possam trazer as questões que têm e que não há nenhuma sessão que seja igual à outra, porque todos os exemplos práticos são dados pelas pessoas que estão presentes a partir das funções de cada um, e por isso esse era o primeiro convite. Bom dia, muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Esperamos que tenham feito boa viagem. Muito obrigada. São de onde? Somos de Calvão.
Colégio Nossa Senhora da Apresentação. Pronto, por isso o desejo é que seja um momento em que sintam este espaço como um espaço seguro, alertando também, depois vamos falar sobre isto, que sendo um espaço seguro para as partilhas, para poderem também dar a vossa experiência, era importante, e como somos muitos, duas coisas. Primeiro, não é o espaço seguro para partilha de situações pessoais difíceis. Às vezes, porque podemos falar de situações mais delicadas, de abuso, etc., é importante porque não é protetor para cada um que seja este espaço, com muita gente, o espaço usado para partilhas mais pessoais a esse nível. Embora, se despertarem cada um a necessidade de conversar, devem procurar esse apoio, não só nós estamos disponíveis, como sendo nós outra pessoa mais indicada. Mas isso é uma questão de proteção e de segurança dos próprios. De resto, partilhas de exemplos, mas nós vamos depois dizer do quê, estão e sentam-se à vontade para fazer, pedindo também que depois as partilhas sejam pequeninas e curtas, de não contarem histórias muito longas, porque depois não conseguimos tanta riqueza de várias pequeninas histórias partilhadas. Voltei atrás nesta oração, porque um dia faremos esta experiência de fazer a formação ou este encontro só a partir da oração do cuidador. Porque aqui está tudo. Aqui está tudo. E está aqui o essencial. E está aqui aquilo que nós queremos trazer. O slide seguinte tem quais são os objetivos. Mas aquilo que nós queremos trazer aqui hoje é muito esta sensibilidade, trazer-nos, despertar a importância deste tema da proteção e do cuidado e sairmos daqui com algumas dúvidas esclarecidas, algumas inquietações, alguns receios, algumas defesas, algumas resistências que estes temas nos trazem, aquelas frases que às vezes agora se dizem: isto significa que agora nunca mais podemos dar um abraço a um miúdo, ou isto significa que eu agora, se tiver, não posso pôr nenhuma criança no meu colo, ou isto significa que eu agora não posso levar um menino à casa de banho. Estas coisas era bom que nós saíssemos daqui com alguns mitos também resolvidos. Porque o essencial é percebermos onde é que estão, o que é que destas frases, destas resistências têm a ver com medos nossos, mas essencialmente o que é que nos é pedido. Então, todas as pessoas que aqui estão trabalham em contexto escolar, certo? Com alunos, com menores, portanto são menores de idade, e portanto este vai ser o foco principal. Os exemplos que vamos dar vão estar relacionados com o contexto escolar e com a ligação e com a interação dos adultos com os jovens, com as crianças e com os jovens, desde os mais pequenos até aos mais crescidos. Mas aquilo que nos é pedido é que sejamos adultos cuidadores. E nós não podemos ser adultos cuidadores se não tivermos relação. E, portanto, a proteção e o cuidado é a relação. E é o que vem no Evangelho. E temos um exemplo, Jesus Cristo, fantástico, mas nós temos as nossas fragilidades, nós somos humanos e nós nem sempre atuamos da forma que depois, quando chega ao final do dia, olhamos para o dia e pensamos: bolas, não era assim que eu podia ter reagido, não é assim que eu me revejo, não é nisto que eu acredito. E isto acontece-me também com os meus filhos, não é? E acontece-vos, e vocês vão ver que vão sair daqui e há aqui coisas que vos tocam mais no que respeita à vossa função e profissão, às vossas tarefas do dia-a-dia e na relação que têm com os alunos, mas também vai haver aqui questões que vos vão tocar, porque também se aplica às vossas relações, aos vossos filhos, aos vossos sobrinhos, aos vossos netos, aos vossos afilhados. Não é? Pronto. E mais uma questão que queria trazer aqui, que é: tudo isto se aplica à relação de uns com os outros adultos. A proteção e o cuidado não é só um tema de tratarmos bem as criancinhas. Não faz sentido nós estarmos muito preocupados em tratar bem as crianças e os jovens, obviamente que isso é o foco, o interesse da criança e do jovem, a proteção dos menores, mas a verdade é que nós temos que ser coerentes e não faz sentido os adultos entre si, os colegas entre si, as equipas entre si não se tratarem bem, e isto também é tema de relações humanas, é tema de proteção e de cuidado também. Agora sim, avançamos. Podes passar. Pronto, então
o fundamento, quando nós tentamos começar a fazer o enquadramento deste tema, porque é que estamos aqui a falar sobre isto agora? Há um ano atrás, ou há 2 anos atrás, o projeto do Cuidar começou no início de 2020, depois apanhámos a pandemia, mas demos muita formação, chegámos a todo o lado, porque isto o Zoom, depois tem esta facilidade, leva-nos a todo o lado, de repente havia formações em que estavam pessoas de todos os cantos de Portugal e também fora de Portugal. E nessa altura, nós parecia que tínhamos que convencer da importância do tema. Tínhamos que convencer que era importante que uma das prioridades das escolas, como do CNE, como das paróquias, como das casas de acolhimento, que uma das prioridades das escolas fosse atender ao modo de proceder. Portanto, as escolas e as escolas católicas sempre têm na sua missão e na sua visão e nos seus princípios e na sua fundação sempre a formação também dos alunos como pessoas, mas o que é que nos é pedido a nós, adultos? A forma como os formamos, da forma como os educamos, da forma como os ensinamos. Não é? Isto tem a ver, o tratar do tema da proteção do cuidado, não é só e não é tanto, porque isso nós já estamos habituados a fazer, perceber como é que nós na escola vamos detectar os alunos que vivem situações de maus tratos e de abusos na sua família, que isso as escolas têm vindo a ser cada vez mais preparadas, sabem que competências têm, normalmente têm equipas, umas mais que outras, mas articulam com as CPCJs, com as Comissões de Proteção, estão habituados a isso. E os funcionários e os professores sabem que é na escola que os alunos estão todos os dias, não é? Muitas horas por dia, e que são, na maior parte, é ali que muitas vezes se detecta pela primeira vez os sinais de perigo, mas este olhar da proteção e do cuidado na organização exige um movimento diferente. Exige que, em vez de apontar o dedo, apontemos o dedo para nós. E isto é sim a maior exigência, porque aquilo que é preciso, mesmo para estarmos aqui hoje, é esta disponibilidade de nos pormos em causa. E às vezes nós vivemos, e depois o António falará dos mitos, mas às vezes vivemos nesta ilusão de que o colégio é espetacular e será, e é ali um espaço seguro e será, mas onde nós temos que olhar para ver melhor e para escutar melhor e estar mais atentos é perceber onde é que não é seguro, onde é que não é protetor, onde é que nós não estamos a cuidar, de que forma? Bem, da forma como, por exemplo, numa escola há disciplina, há avaliação de alunos, há atividades, há espaços, há relações. E é mais fácil para nós dizermos, sim, temos que ter cuidado com o bullying e temos que estar atentos para ver quando é que os alunos se fazem mal uns aos outros, e às vezes estamos menos disponíveis para perceber como é que eu, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, quando vamos para passeios, quando estamos dentro e fora do colégio, de que forma é que eu sou, da forma como me relaciono com os alunos, cuidador ou não cuidador. E nós estamos sempre a deixar marca na vida uns dos outros. Sempre. Estamos sempre a deixar marca. E às vezes a marca é francamente positiva, mas às vezes a marca que deixamos não é. E por isso, se nós pudermos ter consciência de mais momentos e de mais interações em que eu posso pôr em causa e então comprometer-me a fazer diferente, então, bora lá, porque isso vai ser bom. Pronto, podes passar. Este enquadramento, que é mais espiritual, é aquilo que está na base de cada um dos colégios católicos, e tem a ver com este cuidado de cada pessoa, com olhar para cada criança, para cada aluno como único. E esta marca, a marca que dizia que vamos deixando em cada um, a marca do cuidar, tem também nas escolas várias dimensões. E aquilo que interessa é perceber, neste tema tão grande dos abusos sexuais na igreja, na questão dos maus tratos, nas famílias e dentro das organizações, questões que vamos começar cada vez mais a aprofundar, como isto nos colégios católicos tem muita importância
em todo o espaço igreja, que tem a ver com os abusos de consciência, com os abusos espirituais. Nós queremos formá-los bem, depois como é que nós impomos aquilo que nós acreditamos e que foi bom para nós, não é? Este espaço de autonomia, este espaço de liberdade, como é que nós fazemos isto bem feito, não é? Como é que se faz o bem feito? Portanto, no dia a dia, nós estamos sempre em relação uns com os outros e com os menores, com os alunos, e por isso nós somos realmente responsáveis pela forma como essas interações ocorrem. E há aqui um princípio fundamental naquilo que nós vamos hoje tratar, e os exemplos todos que vamos dar, que tem a ver com a responsabilidade da relação. Quando há adultos e alunos, a responsabilidade da relação é de quem? A responsabilidade principal da relação é de quem? É dos adultos. Sempre. Pronto. As crianças e os jovens também têm responsabilidade, obviamente. Mas é muito comum, quando há conflitos, nós justificarmos o nosso comportamento e a nossa atitude dizendo: mas ele fez assim, mas foi ele que provocou, mas foi ele que desobedeceu, mas foi ele que não desrespeitou. Pronto. Mas temos que ser nós, adultos, a encontrar estratégias e a pedir ajuda para que a nossa interação em momentos destes de conflito seja o mais adequado possível. E vamos dar vários exemplos e várias... Não são soluções, mas são estratégias para podermos questionar e percebermos, sobretudo, o que é que está em causa quando há aqui um conflito. Pronto. E normalmente, se nós, com os alunos que são assim muito certinhos, que são bem educados, que são super simpáticos e afáveis e educados e amigos dos seus amigos, esses são fáceis. Mas mesmo esses, nós devemos estar atentos. Há um artigo muito já antigo, que se chama... Já sabe. Foi publicado no .sj pelo Dr. Pedro Valente, que é o diretor pedagógico do Colégio São João de Brito, e chama-se Os Cinzentos. É fácil de pesquisar. Os Cinzentos. E esse artigo é muito giro, porque nos mostra que às vezes aqueles que estão caladinhos, isto para os professores dentro de uma sala de aula, mas para os funcionários, para nós pais que temos muitos filhos, há uns cinzentos, não é? São aqueles que passam um bocadinho pelos pingos da chuva, que para quem está tudo bem, que se ajustam. Isto nas casas de acolhimento é muito típico, os miúdos vivem em acolhimento, sentindo-se crianças invisíveis. Portanto, o risco é há miúdos que são mais cinzentos, mas o cinzento é uma cor. E nós percebemos que o cinzento faz parte da palete de cores. Temos uns espalhafatosos, mas que eles não se transformem em invisíveis. Não é? Porque eles têm uma cor e por trás desta cor cinzenta também há miúdos com necessidades. Também há miúdos que precisam de nós e ficam facilmente esquecidos, e isso também é importante termos atenção. Nós vamos alternando Para não se cansarem tanto. Para não se cansarem. Eu gostava só de fazer um pequeno comentário, que é a história do engenheiro. Já falámos aqui do engenheiro, porque a maior parte das pessoas que vêm a este tipo de sessões aparece com um certo receio de isto ser um tema assim um bocadinho difícil, distante, até incomodativo, mas em que as pessoas não conhecem muito. E como não conhecem, também não se querem envolver muito. O tal engenheiro também não percebia nada disto e teve que aprender, e de facto não é impossível uma pessoa que esteja completamente fora da área, enfim, deste tema, das funções, da psicologia, etc., consiga aprender o mínimo, compreender o mínimo para depois poder atuar na sua vida. E esse é um pouco o meu testemunho também. De facto tive que aprender e hoje em dia estou aqui. Pronto, uma das coisas que é preciso compreender é compreender bem o problema, nomeadamente dos abusos. É, digamos que um tronco comum desta sessão.
E para compreender os abusos é preciso compreender alguns conceitos, alguns pormenores e desfazer alguns mitos. Alguns estão aqui. Fala-se, o primeiro mito é que os abusos sexuais são pouco frequentes. Isso não é verdade. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 5 mulheres e 1 em cada 13 homens adultos, portanto, em adultos, declaram ter sofrido abusos sexuais durante a sua infância. Há também uma estatística do Conselho da Europa que diz que até aos 18 anos, em média, 1 em cada 5 crianças ou jovens, até aos 18 anos, vai sofrer algum tipo de abuso. Portanto, isto é uma percentagem muito grande. Obviamente há vários graus de abuso, não vamos agora aqui perder muito tempo com isso, mas para dizer que, de facto, a questão dos abusos sexuais são bastante mais frequentes do que nós pensamos. Há muitas pessoas que acham que isso é uma coisa distante, que acontece aos outros, que só acontece em África, ou que só não sei o quê, ou que há teorias para tudo, mas de facto isto acontece muito frequentemente, muito próximo de nós, e se estivermos atentos, com certeza vamos nos lembrar de alguns casos. Eu pessoalmente, e até depois de conhecer estes temas e andar nestas andanças, ainda me surpreendo com a proximidade com que isto acontece e até pessoas informadas. Na Europa, a Organização Mundial de Saúde estimou mais de 18 milhões de abusos. Enfim, mais uma estatística só para ter uma ideia da dimensão. Um outro mito é que as crianças inventam histórias sobre abusos sexuais por diversos motivos. Isso pode ser verdade, mas há estudos que indicam, e aqui não há estatísticas precisas, é apenas de tendências, há estudos que indicam que 95% das queixas ou dos sinais que as crianças demonstram são verdadeiros. Portanto, isso significa que nós temos de estar muito atentos para escutar, para perceber esses sinais e essas tentativas de falar. Cuidado com os estranhos é um alerta importante em matéria de prevenção de abusos sexuais. É uma coisa curiosa. As famílias, eu próprio, a Sofia também deve ter feito o mesmo, educamos os nossos filhos para se defenderem contra as ameaças externas, contra as pessoas que não conheces, quando fores na rua, tens cuidado, não te metas com gente daquele lado. Ou não abras a porta. Não abras a porta. Pronto. Só que há um problema, enfim, um paradoxo nisto, é que para aí 90% dos abusos sexuais de menores acontecem no seio familiar ou de pessoas muito próximas. E, portanto, as famílias nunca treinaram, nunca educaram os seus filhos, as suas crianças, para essa questão que é, de facto, a maior parte dos casos aparecem no seio familiar e de pessoas muito próximas, sobretudo quando há uma relação de poder entre o adulto e a criança. O abuso sexual é fácil de reconhecer. Às vezes, outras vezes não é. Em muitos casos, a percentagem é muito alta. Aliás, está ali, um em cada 3 casos de vítimas não falam do abuso a ninguém. É conhecido, aliás, agora ouviram com certeza o caso da Comissão Independente, apareceram vários casos de pessoas adultas de 40, 50 anos que nunca tinham falado a ninguém, portanto falaram pela primeira vez agora, aos 40 ou 50 anos, de abusos que tinham tido na sua infância. Portanto, isso é uma coisa muito normal. Depois também foi a partir daí que se recomendou que as questões das prescrições o tempo de prescrição fosse aumentado e tudo isso. Aliás, a Igreja tem um tempo bastante longo de prescrição e alterou-se a lei canónica que regula isso e até permite a reabertura de casos prescritos e, portanto, na prática, eliminou esse problema.
Pois, uma outra coisa que se fala, agora também sobre os abusos sexuais no seio da Igreja Católica, é que o celibato é uma das causas de abusos sexuais na Igreja Católica. Não há nada científico ou estatístico que comprove isto. O celibato pode ter, podemos estar aqui um dia inteiro a discutir o celibato e problemas que possam existir derivados disso, mas ninguém pode afirmar que é por causa do celibato que há abusos sexuais na Igreja, nomeadamente por padres ou religiosos, ou, enfim, pessoas que optem pelo celibato. Não há nenhuma forma, não há nada que demonstre de uma forma sólida que há essa relação. Por outro lado, também há quem associe abusos sexuais a homossexualidade. Também daí não há ninguém que tenha conseguido fazer um paralelo sólido com algum tipo de demonstração científica ou outra que consiga dizer que os abusos se deveram à homossexualidade de alguém. Isso não acontece. Gostava de vos dizer também, de acrescentar aqui 2 ou 3 argumentos sobre estes 2 casos, que é, por exemplo, relativamente ao celibato, como eu acabei de dizer há segundos ou há minutos, a maior parte dos casos de abuso acontecem no seio da família. E, portanto, pais, padrastos, avós, e aí não há celibato. Portanto, estamos a falar de 90% dos casos acontecem nesse meio, portanto não há também uma relação direta com isto. Em relação à homossexualidade, há também alguns factos que se observam, que mas muitas vezes na Igreja os abusados são rapazes. Bom, isso acontece, os estudos que há indicam que isso acontece por uma questão de oportunidade, ou seja, porque as crianças que estão naquele meio são predominantemente rapazes, alcoólicos, Os colégios internos. também, mas também há abusos sexuais sobre raparigas. Os seminários menores, os colégios internos. Os colégios internos, os seminários, portanto, há aqui um fenómeno que tem que ver com a oportunidade ou as crianças disponíveis e não com homossexualidade. Isto não quer dizer que os homossexuais não pratiquem abusos ou que os heterossexuais não pratiquem abusos. Portanto, não há uma relação direta. Deixa-me só dizer mais uma. Claro, mas queres que volte para trás? Não. É uma que eu... Já agora, eu peço desculpa, mas essas situações podem equiparar-se quase a ambiente familiar também. Tem toda a razão. Sim. Não é? Sim. Porque é a proximidade, é dentro de portas, não é? Sim. Gostava só de acrescentar ali àquela lista, se calhar a Sofia na próxima vez pode falar mais uma linha, que é a questão da pedofilia. Ainda esta semana, enfim, faço um parênteses, espero não estar a gastar muito tempo, mas ainda esta semana o grupo de catequese do meu filho mais novo, que tem 18 anos, portanto é um grupo assim já muito sério de catequese, eles costumam escolher uns temas para discutir e escolheram a pedofilia na igreja, acho que foi assim que chamaram. E pronto, os miúdos, por acaso, convidaram, o meu filho lembrou-se e convidou-me para ir lá explicar, falar um bocadinho sobre isto. E eu disse, até comecei por aqui, a pedofilia é uma doença. Uma doença que, segundo o catálogo das doenças psiquiátricas, enfim, que é americano, mas que também é usado globalmente até em Portugal, chamado DSM, é uma doença que lá está descrita, que não é um calhamaço assim, tem as doenças todas e essa está lá escrita. Tem uma incidência sobre a população masculina de 3 a 5%. Ou seja, de 3 a 5% dos homens têm essa doença. Dito de uma forma ter essa doença não significa ser abusador. Portanto, há pessoas que controlam que se controlam e há outros que não. E os que não se controlam acabam por cometer um crime. Portanto, o abuso sexual é um crime. A pedofilia é uma doença. Nem todos os pedófilos cometem crimes.
E nem todos os crimes de abuso sexual são cometidos por pedófilos. Isto é muito importante que entendam. É muito importante. A mim faz um bocadinho de confusão. A pessoa que é doente, depois está presa e não sei o quê. Isto depois é outra discussão. Portanto, há outros motivos para cometerem abusos sexuais. O alcoolismo, vingança, outros motivos. E, portanto, Posso fazer uma coisa sobre isso que estás a dizer? E aproveitando aqui o que disse. Claramente, esta questão do celibato dos padres e a questão da homossexualidade, não há uma conexão direta, estatística. A verdade é que aquilo que nós todos, enquanto Igreja e sociedade, temos que fazer é continuar a aprofundar as razões, os fatores de risco e as causas destes abusos. Porque, e agora depois falaremos, e o António falará também depois aqui nas relações de poder, porque é onde há relação de poder que há abuso. Isso acontece no contexto familiar ou parafamiliar, ou naqueles que foram equiparados a familiares, onde há um adulto e um menor, independentemente de se há homossexualidade na relação ou não há, porque há suspeitos homens, há agressores homens que abusam de rapazes e de raparigas, há uns que só abusam de rapazes, há uns que só abusam de raparigas, há de tudo, não é? Pronto, depois a estatística, o que interessa mais perceber, porque é uma questão também de cuidado dos padres, de cuidado de quem escolhe a vida celibatária, e são pessoas, e portanto que é como é que vivem a sua vida celibatária, não é? E como é que vivem as questões de identidade sexual. Como é que se permite que quem é homossexual viva livremente a sua homossexualidade. Porque se viver livremente e se fizer parte da sua vocação e escolha de vida ser padre, é uma coisa. Se não vive livremente e por isso a opção por ser padre não é por essa escolha inteiramente livre, é por uma vivência não saudável da sua identidade sexual, isto vai trazer problemas. Não significa que tudo acabe em abusos sexuais, não é? Estamos a falar de abusos sexuais de menores, mas isto pode acabar, uma pessoa que não vive bem a sua escolha, a sua opção, a sua vocação e a sua identidade sexual, noutro tipo de problemas e noutro tipo de dependências. Se olharmos para as famílias e para a relação conjugal, em que há uma vocação de família e há uma escolha, não é? Também há no casamento quem seja fiel e quem não é fiel. Quem escolhe alimentar e construir e enriquecer a sua família e quem se demita disso. E há casamentos e famílias em que se faz muito mal aos seus membros e há casamentos, não é? Portanto, enfim, só não queria afastar este tema porque o tema é importante, porque é preciso perceber como é o bem-estar e a vida. Tem-se falado na questão da formação, não é só uma questão de formação, é uma questão de formação, de acompanhamento, de vivência. Como é que se vive a sexualidade e a afetividade? Qualquer um de nós, seja qual for a nossa vocação, a vida afetiva, a vida sexual, a vida familiar, enfim, isto faz parte de cada um de nós, para que cada um possa viver de uma forma integral e saudável e cuidada, e isso vamos ver nos exemplos que vamos dar agora, que é, quando nós estamos bem, nós estamos mais capazes de atender às necessidades de quem está à nossa volta. Só mais um dado daqueles que não estavam ali no quadro. Os abusos sexuais são cometidos maioritariamente por homens, mas também são cometidos por senhoras. É relativamente fácil de ver isso. Por exemplo, existe um relatório anual de segurança interna, chama-se RASI, e pode-se lá ver as estatísticas dos condenados por abuso sexual de menores, e rapidamente se chega a uma conclusão que são para aí 80 ou 90% de homens, mais 90%, mas também existe senhoras. Se quiserem eu posso-vos dar até algum exemplo. Vamos tentar para a frente. Força. Uma última coisa, um mito que é de facto muito comum, que é isto não acontece connosco, é impossível acontecer connosco, isto não acontece nos nossos movimentos, nas nossas escolas, porque estamos sempre em cima
Isso não é verdade. Isso não é verdade. Acontece até com as pessoas mais bem informadas. Mesmo depois de formarmos toda a gente que houver em Portugal sobre este tema, vai continuar a acontecer. E, portanto, é um tema que temos de estar, enfim, não temos de estar em stress, mas temos de estar despertos para ele e saber escutar e observar aqueles que nos estiverem próximos. 2 notas. É muito comum, é quase obrigatório que quando acontece um incidente de abuso, exista uma relação de poder. Exista poder entre o agressor e a vítima. Já é um pouco o que a Sofia já tinha falado. Por outro lado, há a questão da pedagogia do cuidado, que é, digamos, o antídoto para esta questão. Então, agora buscamos outra vez. E agora é hora de vos ouvir. Queria só dizer que, perante os mitos e a realidade, que quem aqui está nesta sala tem que colocar apenas uma questão, que é: e eu? E agora o que é que eu vou fazer? O que é que me é pedido? O que é que me cabe a mim? Não é? Porque cabe-nos a nós todos, como pessoas, não é? Como cidadãos que somos, nas nossas famílias e na função que temos, e depois cabe à organização, cabe ao colégio, cabe à direção da escola, do colégio, fazerem ainda outras coisas. Não é? No ciclo do abuso, o abusador, isso já é mais comum conhecer-se, que ganha a confiança da criança, não é? Que encontra um espaço em que conquista a confiança da criança numa confiança que é manipulação. Não é? Há uma espiral de manipulação que envolve a criança no segredo, no medo, na vergonha. Pronto. Mas se nós percebermos que as primeiras pessoas que são manipuladas somos nós, adultos, os primeiros a serem manipulados são as famílias e são as organizações. E depois são as crianças. Portanto, somos nós que abrimos portas e nós devemos viver, atenção, nós devemos viver com alguma paz, com alguma tranquilidade. Nós não nos vamos transformar todos em inspectores da Polícia Judiciária ou polícias, ou andar à caça todos num clima de suspensão. Não é isto que nos é pedido. A cultura da atenção não é a cultura do medo. Nós dizemos aos nossos filhos, ou nós temos consciência que há perigos dentro daqueles que são próximos, não é para nós levarmos aos nossos filhos medo e dizermos nunca mais se dão com ninguém. Não é para nós deixarmos de ter amigos lá em casa a jantar. Não é para nós deixarmos de convidar quem quer que seja leigos e padres para a nossa vida e para a nossa família. Bem, não é nada disto. Agora, também conto uma história pequenina. O meu filho de quase 15 anos, que anda num colégio em Lisboa e que apanhou boleia de um treinador para ir para o clube de futebol, há 2 meses que apanhava boleia do treinador que passava à porta do colégio para o apanhar, para o levar ao treino, e isto aparentemente está tudo bem, a não ser que eu não fazia a mínima ideia, e que se espetacular, tão querido, tão simpático, que está disponível para ir buscar o menino ao colégio, para levar ao treino, se fosse só isto, não havia nenhuma razão para eu não saber. Se houver alguma má intenção, é assim. Isto implica falar com o miúdo por telemóvel, combinar estou aqui, abre-se canais de comunicação com os miúdos, e se houver um acidente, já não estou só a falar das questões, não é? Portanto, obviamente que a cultura da atenção e da prudência faz com que eu tenha que explicar ao meu filho de 14 anos que isto não é uma questão só de abusos sexuais e de sexualidade ou de sexo, depois estes miúdos nestas idades acham que este é o problema. Isto é uma questão de segurança. É só uma questão de proteção, não é? E de repente há muita gente que se perguntar, e eu, o que é que me compete a mim fazer? Há catequistas aqui. Catequistas. Já vou dar um exemplo. O que é que me compete a mim fazer é eu como treinador, eu como professor, eu como diretor, eu como... Não é? O que é que me compete a mim fazer? E gostava que chegássemos ao fim e cada um ficasse certo do que é que lhe compete a si fazer.
Catequistas porquê? Estou a dar mais uma história de catequistas. Estão nas escolas, vocês, e todos os anos entregam o vosso registro criminal, certo? E os catequistas respondem assim: eu entrego o meu registro criminal porque é obrigatório por lei. E por isso ninguém questiona, porque sabem que se não entregarem o registro criminal anualmente não podem trabalhar. Quando nas paróquias o pároco pede o registro criminal, há muitos catequistas que dizem: não entrego, eu não entrego o meu registro criminal ao Sr. Padre, porque então isto significa que ele não confia em mim. A mesma lei que obriga a entregar o registro criminal na escola, obriga a entregar o registro criminal na paróquia. E ainda temos esta ideia de que na paróquia, para ser catequista, pedirem o registro criminal é porque não confiam em mim. Se nós sairmos daqui a perceber que isto não é assim, não é? E que devemos ser nós a dizer: olha, está aqui a colaborar, a levar aos outros, a explicar, a levar segurança, então é perceber o que é que me compete a mim. E é pôr-me não à defesa, porque nós vamos falar em 2 ou 3 regras, 2 ou 3 coisas que parece que agora é tudo proibido. Não, há 2 ou 3 coisas que sim, que devem ser proibidas, e eu que sou jurista até acho que deviam ser proibidas por lei. Para mostrar a toda a gente que é proibido. E para que não houvesse dúvida. Estão a ver esta coisa da lei do tabaco? Também estranhámos muito há uns anos atrás, e de repente era claro que era proibido fumar em certos sítios, e ninguém questiona. Não é? E há aqui 2 ou 3 coisas que vamos falar hoje que deviam ficar claras para toda a gente. Porque são as áreas de maior risco. E de resto? Pronto, de resto. Pronto. Então o que é que gostávamos de convidar? Maus tratos físicos, o conceito do mau trato físico. Bem, não é preciso saber o conceito científico ou técnico, mas toda a gente sabe o que é maltratar fisicamente alguém. Aquilo que vos pedíamos era que fossem vocês a dar exemplos, na vossa função, na escola, de que forma é que pode haver comportamentos, gestos que sejam fisicamente maltratantes, que sejam desadequados fisicamente, que sejam agressivos fisicamente. Querem dar exemplos? Físicos. Digam, sim. Diga. Não percebi. Se calhar estamos divididas, porque você disse que não era para partilhar certas situações mais mal. Não. Pronto, então eu dou um exemplo. Numa escola não é muito comum haver situações graves de maus tratos físicos, como pode acontecer numa família, de tareias com cinto, ou de prender miúdos, ou de queimar miúdos. Isto são coisas que acontecem, infelizmente, muito sérias, muito graves, em sítios fechados que não são típicos das escolas, ok? Então não vamos falar neles. Puxar. Pronto. Puxar. O que eu disse para não partilharem eram as situações muito íntimas que vos pudessem expor. Não é? Mas estamos a falar de exemplos, eu posso dar exemplos pessoais, mas posso dar 1000 exemplos teóricos, não é? De coisas que eu já vi, de coisas que já me contaram, de coisas que me preocupam. Bem, um puxão, não é? Dar puxões aos miúdos é fisicamente agressivo, violento. Mais. Colocar de castigo, virado para a parede também. Pronto, colocar de castigo virado para a parede pode ser fisicamente uma violência, dependendo da idade, do tempo e da exposição. Imaginemos que fica um miúdo ao sol, não é? Porque afeta fisicamente a criança. E afeta psicologicamente. Também, já lá vamos. Mas esse que deu, também fisicamente é uma violência. Não é? Porque se eu disser assim, fica ali com umas orelhas de burro, pode não ter impacto físico, porque foi 2 ou 3 minutos, o impacto é sobretudo emocional. E estas práticas, felizmente, vão sendo cada vez menores, tendencialmente inexistentes, diria eu. Mas pronto, percebemos a diferença entre estar virado para a parede, que pode ser muito humilhante, mas a questão física também se pode pôr, dependendo da idade e da duração e do local, ok? Mais exemplos? Ou abanar uma criança. Abanar uma criança, muito bem. Colocar uma criança a fazer corridas à volta da escola. Ok? Depende dos limites. Não é? Se for uma corrida à volta da escola, que umas corridas mas de castigo? De castigo. Castigo. Ok. Pronto. Porque se for uma aula de educação física adequada às idades e ao grupo, também pode ser fisicamente violento. Se eu ponho miúdos de 5 pequeninos a correr distâncias que não conseguem, pronto. Não é? Mas aí
pedagogicamente também pode haver maus tratos, não é? Pronto, castigo, pôr miúdos a correr à volta pronto. Na questão dos castigos, pode haver castigos que são fisicamente violentos e psicologicamente violentos. Já falamos dos castigos assim de outra forma. Pronto. Porque os castigos podem ter muito de maltrato, embora na nossa perspectiva do adulto é para bem e por bem, não é? Portanto, dentro daquilo que é o social, a igreja, a educação, a formação, a proteção, há um risco muito grande relacionado com a boa intenção. Porque parece que a nossa boa intenção justifica os meios. E às vezes, é para aprender, é para dar um exemplo, e às vezes estamos a dar exemplos contrários. Não é? E por isso temos que ter este cuidado acrescido, aquilo que é por bem, que seja efetivamente para bem. Não é? Ok, outros exemplos? Fechar uma sala às escuras, sozinho. Fechar uma sala às escuras. Este tem mais impacto psicológico do que físico. Já voltamos a esse exemplo. Comparação. Esse é outro grupo. Físico. Já vamos a esse grupo. Às vezes pegar uma criança e mudá-la de sala. Vais para a sala dos 3 anos, outros 4 anos, para ficar... Isso também não é físico. Isso também não é físico. Já estou pronto. Então, mais algum exemplo físico que queiram dar? Puxar orelhas. Ok? Já não vejo mais também. Pronto, puxar orelhas, empurrar, bater, obviamente, bater calduços, bater na boca, os calduços, não é? Os empurrões. Quando nós sentamos uma criança, porque já dissemos para ela se sentar ou para estar quieta, e assentamos, vou dar aqui um exemplo, eu vou magoar, fico descansada. Mas nós, quando pegamos no braço de uma criança e começamos a apertar, nós não precisamos de ter uma bola de cristal para perceber que há um momento a partir do qual nós começamos a magoar os miúdos. E às vezes nós sabemos que estamos a magoar, às vezes eles começam assim a espernear, não é? A dizer que já estão... Pronto, e nós sabemos que ainda não atingimos o ponto, mas é diferente nós pegarmos para conter e para ser firmes ou sabermos que estamos a magoar. E quando sabemos que estamos a magoar já não faz sentido, porque aí nós estamos a magoar porque temos o poder de magoar. Depois eu pergunto-vos, vocês pegam no braço de um menino, se calhar de primeiro ciclo, pré-escolar ou primeiro ciclo, mas vão pegar no braço do grandalhão de secundário? Já não pegam, não é? Pronto, e aqui mostra, aqui a diferença, de facto, depois o poder já é quase mais... E quando algum colega vosso vos chateia, vocês pegam no braço ou gritam com ele? É? Mas temos mais filtros, porque estamos mais por igual. E se tivermos consciência que às vezes há coisas que nós fazemos porque estamos numa posição de poder, aproximamos. E não significa demitir-nos das nossas funções. Já lá vamos. Emocional. Exemplos de maus tratos emocionais. Já deram exemplos. Pôr num quarto escuro. O que é que vai provocar na criança? Medo. Comparar. Deram aqui exemplos de comparar entre alunos. Às vezes entre os alunos, às vezes com os irmãos mais velhos. Não é? Quem é que já não viveu isto? Há quem tem irmãos mais velhos certinhos, que foi com... não é? De comparar com os pais, comparar com os irmãos mais velhos. Como é que o aluno se sente? Humilhado. Que exemplo é que deu aí atrás? Eu? Sim. Mudar a criança de uma sala para a outra. Sim, mudar porque vai para a sala dos pequeninos e tu és um bebê e por isso não é? Como é que a criança se sente? Expressões que nós dizemos aos miúdos que podem ser maltratantes. Expressões típicas. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Não cresces. Não cresces. Estás sempre metido em confusão. Estás sempre. É sempre tu. Estás sempre metido em confusões. E de facto isto leva a que os miúdos, no fundo, sintam que eles são o comportamento, não é? Eles são o comportamento. Ok. E a professora, vamos falar da professora.
Ameaças. Acho que nós somos fortes. Ameaças. Este exemplo é muito bom. Mais ao diretor. Ou vais ao diretor ou vamos queixar aos pais. Este exemplo é muito bom porque eu gostava de distinguir aqui uma coisa muito importante. Que é... Já dão mais exemplos, Eu gostava de distinguir aqui uma coisa muito importante. Que é... Uma coisa é a ameaça. Eu estou a ameaçar para ser respeitado. Porque eu sei que não vou fazer aquilo que estou a dizer que vou fazer. E outra coisa é, eu sei que tenho que fazer isto, então isto é uma ameaça. Às vezes, não é? Eu digo assim, este comportamento exige os pais saberem. Então, isto não é ameaça nenhuma. É a consequência do comportamento do aluno. Antes, pelo contrário, eu não fazer nada, não dizer nada. Isto é, depois já lá vamos, porque isto é uma forma de negligência. Eu demitir-me, eu dizer eu estou a ver isto, eu não quero saber, isto é chato demais para ter que me meter nesta atrapalhada. Ou, não é? Portanto, esta demissão daquilo que é o nosso dever é uma forma de negligência, mas já lá vamos. Não é? Portanto, quando um professor diz eu agora não posso pôr o aluno fora da sala de aula, claro que pode. Ele continua a ter poder disciplinar sobre os alunos. Pode. O que está em causa nos maus tratos é perceber se a medida é justa, se é proporcional àquilo que o aluno fez. Ou se eu mando para fora da sala de aula, estou cansado. Eu é que estou cansado. Ou se a criança já tem idade emocional para perceber que aquilo é uma disciplinação e não só um tirar do grupo e pronto. Claro. Percebe? Claro. Uma criança de 3, 4 anos não tem esse filtro ainda. Claro. Ela não vai perceber, ela precisa do ajoelhar, precisa do olho no olho, Isso precisa mesmo. entender o que Isso mesmo. se passa. Se você só tira ela dali, ela está sem chão, porque ela acha que ela é a continuidade da sala, ela nem sabe que ela é um só. Claro. Ela nem sabe que ela é um só, já começa por aí. Claro. Percebe? Para os miúdos, é uma questão, obviamente, que é um bocado que é rebuscada, mas eu acho que é muito importante, tem a ver com a coerência. Não é? Acho que quando nós, e por isso dizia no início, que é importante o cuidado das relações uns com os outros. Quando nós, mesmo nós pais, os filhos estão à batatada uns com os outros e levam uma palmada e dizemos uma palmada que é para não bater, ou gritamos que é para não gritar. Não é? E quando nós, há uma história sempre engraçada, não tem graça nenhuma, mas houve um professor que, passado numa sala de aula, disse um grande palavrão. Daqueles, começa por F. Um grande palavrão. Sim. Estava farto daqueles alunos, terceiro ciclo, e mandam um palavrão. Os miúdos foram-se queixar ao diretor de turma, ao responsável de turma, e pronto, está cansado, não liguem. E os miúdos danados a dizer, as pessoas protegem-se uns aos outros. No dia seguinte, há um miúdo, terceiro ciclo, dessa turma, que deixa cair uma coisa qualquer ao chão e diz, sai pela boca fora a mesma palavra. O que é que acham que lhe aconteceu? Falta de disciplinar. Não é? Pronto, e os miúdos insurgem-se porque sentem isto, não é? Qual é que é o critério? Pronto. Negligência. Uma que eu já disse é nós não sabermos o que fazer perante situações difíceis. Ou não darmos atenção, ou desvalorizarmos. Isso é uma forma de negligência. Outros exemplos dentro de escola. Negligência que é, no fundo, nós não prestamos, temos um dever de cuidado, por exemplo, dar a água, alimentar, proteger, e como não somos cuidadosos, a criança fica colocada em perigo. Não é? A negligência é mais conhecida no contexto familiar, os pais que não asseguram a alimentação, a segurança, a higiene, a saúde, etc. E por isso as crianças começam a ficar com sinais de que não estão a ser cuidadas. Mas isto para as organizações também pode acontecer. Não é só porque não damos banho que não pode haver questões de negligência dentro das escolas. Por exemplo. Eu acho que o principal motivo que acontece e dificilmente vão parar de acontecer as negligências é quando não temos ferramentas que realmente são eficazes. Porque dizem-nos que podemos falar. E quando falamos, acham que não devemos falar ou que aquela pessoa é incapaz de fazer aquilo. Não estou a perceber. Por exemplo, você... Um exemplo muito prático. Não, você é específica. Por exemplo, eu vi uma colega dar uma banana numa criança mais de uma vez. E reportei. Quando fui reportar, mas fulana,
e não ouve uma palavra a mais sequer. Ok. Eu passo como mentirosa e aquela pessoa continua com o mesmo comportamento. Este exemplo, nós vamos retê-lo para uma parte mais à frente que tem a ver com a atuação. Agora, eu peço-lhe uma coisa, que é, quando se voltar a ver, não deixe de sinalizar. Ok? Eu sou lá, assim, tá de boa. Diga? Pronto. Pronto. Aquilo que nos é pedido a cada um de nós, que não sejamos negligentes, é, se assistimos a alguma coisa, se assistimos a algum sinal, se assistimos a algum comportamento que não é adequado, seja entre alunos, seja entre colegas, seja de um adulto para com um aluno, seja, imaginem que vocês estão no parque de estacionamento à frente do colégio, assistem a alguma questão até familiar, dos pais. Não se, o estar atento e o registar não é alimentar a política da queixinha, é que é completamente diferente. É, sabem, nós tantas vezes rezamos a parábola do bom samaritano e é simplesmente não passarmos ao lado. E se cada um não passar ao lado, se isto for uma responsabilidade de todos, vocês não passam ao lado, o psicólogo ou o técnico não passa ao lado, a direção não passa ao lado, o seu bispo não passa ao lado, o responsável da congregação não passa ao lado, os técnicos da CPCJ não passam ao lado, o juiz não passa ao lado, o procurador. Se todos não passarmos ao lado naquilo que são as nossas funções, os miúdos estão mais seguros. Okay? Às vezes, sinalizar, denunciar, tratar destes casos, o António tem muito mais experiência que eu, traz-nos noites mal dormidas. Às vezes o que eu ouço, por exemplo, para mim nem tanto, porque como faço parte da secretaria, às vezes elas até ficam mais polidas à minha frente. Mas, por exemplo, quando uma colega da manutenção, da higienização da escola fala alguma coisa, às vezes eu escuto dizerem assim, mas eu sou a educadora, eu sou a professora, você está vendo só a pontinha do iceberg. Ah, você não sabe como ele é, sabe coisas assim. Okay. Isso é... Então, dentro das escolas há muitas relações de poder, como o António dizia. A primeira é dos professores ou dos funcionários, dos adultos para com, ou da direção para com os alunos, esta é assim evidente, mas entre os adultos há muitas relações de poder também. Pronto. E portanto, quando nós dizemos às direções e a todos nós que devemos estar atentos às relações de poder entre os adultos, é para cuidar destas relações. E não é só dos professores para com dos docentes para com os não docentes. Dentro dos docentes há relações de poder, dentro dos não docentes há relações de poder, dentro da direção há relações de poder, não é? E portanto, cuidar das relações, para que estas relações sejam o mais saudáveis e não sejam abusivas. Violência sexual, só dizer, embora das questões da violência sexual, o que é importante, e das estatísticas que o António estava a dizer, de 1 em cada 5, e o António disse, não são todas as, obviamente, não estamos só a falar de violações, pronto, mas termos noção de que violência sexual, há violência sexual com contacto físico, sem contacto físico, e que o impacto que tem na criança é diferente, mas que o impacto que tem na criança não depende só do tipo de acontecimento. Há muitos fatores que fazem com que possa um ato abusivo de cariz sexual possa ter impacto numa criança diferente do que tem na outra. E tem necessariamente diferente. Portanto, nós não devemos, quando alguém chega ao pé de vocês e conta alguma história, é muito importante termos cuidado para não desvalorizar ou não dizermos aquelas coisas como, por exemplo, há uma criança que é batida e nós dizemos levei toda a vida e estou aqui rijo, não me fez mal nenhum. Sim, bem não nos fez. Não é? Uma coisa Esse diálogo já demonstra uma violência que ficou ali bastante. Pronto. Uma coisa é, ok, a vida traz-nos adversidades, provações, desafios, forma como lidamos com eles, com certeza que nos fortalece, nos ajuda a pedir ajuda, nos ensina uma série de coisas. Agora, não é isto que faz com que se deva defender que as crianças devem levar para ficar resilientes, devem perder familiares para aprenderem a gerir a perda, devem ficar privados do que seja essencial
para gerirem a frustração. A vida vai-nos trazer muitos dissabores, não é? A vida vai-nos trazer a todos. Portanto, quanto mais fortalecidos e seguros e sentirmos que temos amor próprio, valor, que somos incondicionalmente amados, porque está à nossa volta por Deus, quanto mais fortalecidos nós estivermos, mais capazes nós vamos estar de viver as adversidades, as coisas boas e as coisas más. Então, às vezes é um argumento que também eu vivi, não me fiz mal nenhum e agora, portanto, não é? Enfim. Sim. Pronto, eu não me ia alongar muito nisto. As situações de violência não se resumem aos maus tratos físicos, emocionais, negligência e violência sexual. O mais importante primeiro este tema da proteção e do cuidado não é só um tema de abusos sexuais. É um tema muito mais amplo. O tema do cuidado é um tema de relações humanas. E, portanto, não é só prevenir abusos sexuais. Só que os abusos sexuais são, de facto, aqueles que têm um impacto a todos os níveis, porque lá dentro está a violência emocional, lá dentro muitas vezes está a violência física, não obrigatoriamente, mas muitas vezes está, e o impacto para a vida de cada um é muito sério. E, portanto, mas vivemos outras formas possíveis dentro do contexto escolar. O bullying é muito conhecido, pronto, outras formas de discriminação, etc., que são importantes também depois de cuidar. E que se cada escola conseguir ir acompanhando e percebendo quais são, neste momento, as questões mais importantes que estamos a viver. Por exemplo, tem aparecido muito uma questão de maltrato que os próprios alunos fazem a si próprios, que os alunos fazem a si próprios. As autolesões, as questões dos miúdos com anorexias. Não é? E isto é uma área que é como uma área agora recente digital, em que tivemos todos que começar a olhar para as violências e para o bullying, para o ciberbullying, não é? Como é que se utiliza os telefones, os computadores, para também provocar mal no outro. De repente tivemos uma pandemia. Na pandemia houve aulas dadas online, havia riscos novos. Então, portanto, se a vida da escola, do colégio, for aquilo que nos vai trazendo, perceber, estarmos atentos, dizer, olha, a violência entre os miúdos, entre o grupo de raparigas, entre o grupo de rapazes, entre os namorados, é nas relações afetivas que há aqui formas de violência. Isso também nos ajuda a tomar decisões, até temas de formação, onde é que vamos investir, onde é que vamos investigar, o que é que vamos procurar, ver o que é que outras escolas fazem e partilhar com outras o que fazemos. Não é? Queres falar tudo? Sim. Eu aqui os sinais habitualmente não me detenho muito. Trazia-vos muito mais num dos mitos, dizer que os miúdos, de facto, os miúdos não contam. Podem falar, mas quando estamos à espera de saber de situações destas, têm visto o que é que tem sido a abertura e pela comunicação a dizer quem precisa de ajuda venha. Há comissões diocesanas, confiem. Estamos todos a aprender a fazer melhor. Agora há um grupo novo, que é o Grupo Vita, para também estar disponível para falar, para escutar. É difícil que as crianças e os jovens digam assim, vou bater à porta, marcar um atendimento e dizer, olha, isto aconteceu comigo, e consigam formular exatamente. Pode acontecer, mas não é o mais comum. E como eu disse, não estamos só a falar de questões de violência sexual. Portanto, nós percebermos que o que nós mais vamos poder ver, e nós vamos ter um exemplo, já vamos fazer uma pausa, nós vamos ter um exemplo de um caso para o tratarmos aqui em conjunto. O que nós mais podemos contribuir é estar atentos e perceber os sinais. Não é? Mas não é uma sofreguidão de agora, como disse há pouco, só estamos a ver sinais, estamos a ver problemas em tudo. Já vamos ver no caso prático, começamos a ver problemas em tudo. Não é? Mas é estar atento, esta postura de atenção. Porque naquilo que é físico, nós conseguimos ver um sinal físico, uma marca, por exemplo. Mas a negligência, os sinais vêem-se ao longo do tempo. Há sinais que são pelo comportamento da criança, porque fica de repente passivo, aliado, agressivo, não é?
isolado. E por isso, podes passar então. Aquilo que mais costumo chamar a atenção é quase isto que está aqui, que é atenção que os sinais são sobretudo mudanças no normal funcionamento da criança. E para isso é preciso relação. Se nós não conhecemos uma criança ou estamos com o miúdo só um bocadinho, é raro, a não ser que seja uma coisa visível, nós apercebermos que há aqui um sinal. Os catequistas, não é? Quando estão com os miúdos, mesmo que seja de fim de semana em fim de semana, e o conhecem ao longo do ano, no início, um comportamento não percebem que pode ser um sinal. Mas ao longo do primeiro fim de semana, segundo fim de semana, terceiro fim de semana, começam a perceber este miúdo tinha... Não é? Quando os miúdos que estão no colégio, é quem tem relação com eles que consegue perceber e diz aquelas frases assim, pá, hoje nem reconheço o que é que se passa com este miúdo. Olha, foi de férias, voltou de férias, vocês sentem certamente quando vêm de férias, vêm estragados pelos pais e há algum tempo que é preciso que eles voltem ao normal. Mas de repente, se há algum problema na família, por exemplo, uma ruptura familiar, alguém que faleceu, alguma situação de crise para os miúdos, a família abana e os miúdos abanam também. E depois trazem sinais visíveis de que não estão bem. E isto... Podes passar. Deixa-me só... Só para a Sofia descansar. Só queria fazer 2 ou 3 comentários. Em relação aos sinais que nós detectamos, os sinais podem querer dizer situações de violência, de maus-tratos, de falta de cuidado. Gostava só de frisar isto, que é mais ou menos óbvio, mas que é muito importante, que é, não interessa só o que se passa dentro da escola. Muitas vezes os sinais revelam que se passa algo fora da escola. E se nós, de facto, queremos ter uma intervenção no sentido de transformar o mundo, de mudar, vocês têm visto esta história toda na igreja, que é o que está mais evidente, mas digamos que é um problema mais global, como a Sofia estava a dizer. Nós temos de estar atentos a estes sinais e, de facto, tentar perceber, sinalizá-lo, portanto, alertar para isso, quer isso derive do que se passa dentro das nossas escolas, dos nossos grupos de escuteiros ou de outro grupo que for, quer que se passe fora, eventualmente na família ou noutro sítio qualquer, no desporto, que é outra área muito, muito falada. Pronto, isso era um tema, era só uma nota de rodapé. Uma segunda coisa que é os abusos, que podem ser sexuais ou outros, ou a violência, pode ser sexual ou outra, pode ter contacto físico ou não. A Sofia já referiu isso aqui ainda há bocadinho, mas eu gostava de voltar a sublinhar. E até vos conto uma história muito, muito rápida, que é, quando eu estive na Direção Nacional dos Escuteiros, um dos primeiros problemas com que fui confrontado foi o caso de um professor, que também era chefe de escuteiros, que cometeu abusos sexuais por SMS. Por SMS. Aliás, houve em Lisboa agora recentemente mais um caso parecido, não sei se é o WhatsApp ou alguma coisa qualquer. Esse professor foi condenado a uma pena, cumpriu-a, portanto, não estamos a falar, não é uma coisa assim abstrata, que, está um SMS, foi por engano. Não, cometeu um crime, cometeu um abuso e foi condenado por isso, portanto, nem sequer há dúvidas se terá sido ou não terá sido. Portanto, é muito importante perceber que, de facto, este tipo de violência pode ter contacto físico ou não. Uma terceira história, também espero que seja rápida. E já vão perceber o que é que eu conto a história, por 2 ou 3 motivos. Uma pessoa de família da minha família, publicou um livro de memórias aqui há uns anos. Como ele publicou, eu posso contar aqui porque é um livro, não é? Tá. Nem sequer é muito próximo, portanto é difícil de identificar quem é. E essa pessoa, é um homem, até com responsabilidades profissionais, uma pessoa importante, publicou lá uns parágrafos sobre a sua iniciação sexual, se é que se pode chamar assim, aos 12 anos. E aquilo aconteceu porque uma empregada da casa lá dos pais, não sei o quê, foi-o ajudar a tomar banho, qualquer coisa assim. Não interessa aos pormenores, já estou a imaginar o que é que possa ter acontecido. E ele vangloriava-se, de facto, que tinha começado, enfim, passou a ser homem aos 12 anos. Aquilo, visto do meu ponto de vista, é um abuso. Um adulto que fez aquilo que lá está descrito, não vou agora estar aqui com essa conversa, mas
é um abuso claro de um adulto sobre uma criança de 12 anos que não tem a mínima noção. Portanto, isto... Porquê é que eu conto esta história? Primeiro, foi uma senhora, ainda há bocado estávamos a falar disso. Segundo, é um exemplo claro de abuso. E terceiro, ele teve uma sorte enorme no meio disso tudo. É que percepcionou aquilo como sendo um grande homem, não é? Começou aos 12. Mas podia ter percepcionado aquilo como um abuso e até hoje nunca mais ter recuperado. Porque os abusos sexuais, pelo menos, e muitos outros, e essa violência, marca as pessoas até ao fim da vida. Nunca mais são iguais. Portanto, ele acabou por ter sorte e até se vangloria no livro, não é? Mas estas situações podem ser entendidas pelos miúdos, percepcionadas e interiorizadas de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. E, portanto, isto aqui não é assim. Sim, o que não significa ele vangloriar-se no livro que não tenha tido impacto negativo. Ele pode não ter, enfim... Se calhar é uma defesa, não sei. Pronto. Essa parte do engenheiro já não percebe nada. Sim, mas práticas dessas, não só as pedagógicas, algumas práticas de violência física antigas, que felizmente hoje já não acontecem, não é? Eu vou-vos perguntar, há aqui pessoas de todas as idades, quem é que aprendeu a tabuada com reguada ou palmatória? Daqui. É engraçado. É muita gente, é muita gente. Nesta idade é normal. Não, mas... Gostava de saber quem é que é o mais novo que não a história. 40 anos. Alguém com 40 anos? Já não havia regras nessa altura. Já não vi. Dos 30, com 30 anos. Já não, com 30 não. Na casa dos 30 tem ainda levado reguada. Atrás. Ainda acontece. Na casa dos 40, quem é que tem levado? Já havia. Na casa dos 50, começa a ver. Para mais. Estas práticas, nós hoje em dia sabemos ou acreditamos que pode dar mais trabalho a aprender a tabuada, mas que já não são métodos aceitáveis, não é? Como estes de iniciação sexual. Como estes de iniciação, em 4 minutos fazemos uma pausa, pode ser? Bem, eu faço só o último e depois fazemos uma pausa. Pronto. É um bom sítio para parar. O que nós procuramos fazer e que os colégios façam e que tentamos aqui só nestes momentos contagiar é precisamente para nós aumentarmos os fatores de proteção da escola, de nós próprios, das famílias, dos miúdos, dos contextos. É isto que nós trazemos. A semente é aumentar os fatores de proteção. Porque sabemos que há fatores de risco inerentes às crianças, às famílias, aos contextos e a nós próprios que aumentam a possibilidade de fazermos mal a outros. Nas crianças, só dar um exemplo, os rapazes são mais frequentemente vítimas de violência física, porque está relacionado com o comportamento. As crianças pequeninas são mais frequentemente vítimas de negligência, porque dependem mais do adulto. Não é? Os contextos familiares onde há fragilidades múltiplas não significa há abuso e maus tratos em todos os tratos sociais, mas onde as famílias se deparam com múltiplos desafios, famílias que estão em modo de sobrevivência, que não sabem se vão pagar a água, a luz ou o gás, ou como é que vão pôr comida na mesa, se estão em modo de sobrevivência, é mais natural que haja menor sensibilidade e capacidade de escutar e de estar atento às necessidades específicas de cada criança. Sobretudo quando há crianças com certas fragilidades, nomeadamente crianças com deficiências ou assim, o adulto está mais fragilizado e tem menos rede de apoio e é por isso que estas crianças, também as crianças com deficiências, são mais frequentemente vítimas de violência. Atenção, que nós próprios também temos as nossas fragilidades
O que faz com que, se nós percebermos que muitas vezes os desafios que os miúdos nos colocam não são questões pessoais contra nós, não é para nos chatearem, é porque eles têm uma necessidade, nós temos uma necessidade oposta, elas entram em conflito e é aqui que os conflitos existem. Não é? Quando nós temos uma necessidade de que os miúdos estejam sentadinhos, ordenados, para nos ouvirem, para respeitar, e há um miúdo que está, a necessidade dele não é para nos fazer mal, ele não tem nada contra nós. Eu costumo dar este exemplo. Os professores são muito chatos e chateiam-se muito com os alunos quando chegam à sala de aula e querem ir à casa de banho. Estão sempre a ir à casa de banho e interromper a aula. E eu costumo perguntar isto, vos pergunto a vocês, é a mesma coisa. Quando toca para sair, ou quando é para sair, mesmo já não acha toque, os miúdos têm duas necessidades. Ir à casa de banho e ir jogar futebol. O que é que eles escolhem? Jogar futebol. Ah, claro. Mas havia um que já tinha vontade de ir à casa de banho, mas queria ir jogar futebol, tinha que ir para a baliza ou não ficar na baliza e ele vai a correr. Quando é para vir para dentro, eles têm duas necessidades. Ir à casa de banho, que ainda por cima já está mais, já tem a necessidade, não? E vir para dentro e cumprir, e chegar e não ter falta. O que é que vai mais alto nesse momento? E não é nada contra o professor. Portanto, se os professores perceberem isto e perceberem, pronto, então como é que nós vamos gerir? Há aqui um grupinho que são sempre os mesmos e depois isto gera uma tensão, não é? Como é que nós fazemos? E se puderem dizer, vão lá à casa de banho, ou puderem pedir a colaboração de quem está cá fora para eles virem uns minutos antes para irem à casa de banho. Claro, a solução não é eles estarem sempre a interromper a aula toda, mas temos que encontrar uma solução que não seja de zanga e que não seja achar que os miúdos, sempre os mesmos, que estão aqui para nos chatear e para fazerem mal aos professores. Ok? Pronto. Perceber que quando nós, que somos adultos cuidadores, estamos a passar por alguma situação de crise familiar, temos um filho doente, separamos, temos uma ruptura na família, alguém que perdeu o emprego, alguém que está doente, alguém que morreu. Só que se nós tivermos consciência que isto traz impacto em nós e que nós naqueles momentos não somos cuidadores tão atentos porque nós estamos fragilizados, e se as direções perceberem e se nós como colegas percebermos e nos apoiarmos uns aos outros, os miúdos ficam mais protegidos e cuidados. É? Mas perceber que isto faz parte e que os miúdos também podem ter situações de crise familiar e que os colegas também, que as direções também, que os professores e que os funcionários, pronto, e que nós próprios permitirmos isso também. Muito bem. Então vocês também têm duas necessidades, não é? Uma delas é ir à casa de banho, não vão fazer todos juntos. A outra é tomar um café, encontramos aqui então, depois de chamar alguém depois do almoço de alguém que trabalhasse, podem sair, estão aqui às 11h47, está bem? Está bem? Não esqueçam. Então vão às necessidades para chamar.